Vamos continuar. Quarto princípio, o princípio da adaptação. Irmão, você pode botar esse texto para mim? Filipenses 4, do 11 ao 13. É. Paulinho, não esquece do papel. Oi? Olha só, irmãs, a Paula está com um bloquinho. Quem quiser o conteúdo que foi dado aqui, eu vou disponibilizar. Então, coloca ou o e-mail ou o zap, coloca seu nome, e-mail ou zap, que eu vou enviar o PDF, tá bom? E aí eu vou enviar mais uma pesquisazinha que eu fiz de uns versículos para quando a gente está na hora do sufoco, para dar uma ajuda, tá bom? 4:11, né? Não estou dizendo isto porque esteja necessitado. Isso é Paulo falando, tá? Pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo, né, Filipenses 4:13, o povo adora falar, adora declamar. Tudo posso naquele que me fortalece. E é tão bonito porque, né, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que o pessoal esquece de ler os versículos anteriores, né? E texto sem contexto é pretexto para heresia. E é verdade, porque dizem que a gente pode tudo em Deus. E o que Paulo está falando é que realmente a gente pode tudo em Deus, mas não é esse tudo de todas as coisas, mas é suportar. Ele diz que ele pode ter muito dinheiro e não se corromper, e pouco dinheiro e não murmurar. É isso que ele está dizendo. Ele já teve muito, ele já teve pouco, ele já teve fartura e ele já passou fome. Mas ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Quer dizer, ele pode suportar todas as coisas, né? As pessoas usam esse versículo pode todas as coisas como se a gente tivesse um poder de fazer todas as coisas. E na realidade a gente pode suportar todas as coisas. Amém? Então, é por isso que esse versículo está, volta para mim, obrigado. Está no princípio da adaptação, tá bem? Eu li ele, eu não quer passar. Boa noite, pastor. Não quer funcionar não, irmão. Ele não quer, não. Congelou. Ficou com preguiça. Tem problema, não. Isso, muito obrigada. É possível que você esteja entre aqueles que nos últimos 2 anos, quer dizer, nós, de um modo geral, especialmente no Brasil, continuam ganhando quase a mesma coisa e se tudo subiu de preço, você não pode ter o mesmo padrão de vida. É preciso adaptar-se aos novos tempos rapidamente. Disponha-se a apertar o cinto. Então, o princípio da adaptação é exatamente isso, né? É você se adaptar, é você viver de acordo com a realidade do momento, né? Se você tem muito, está um momento de fartura, que bom. Você vai desfrutar desse momento de fartura com sabedoria, a gente vai vendo isso, né? Mas se a coisa está difícil, você vai apertar o cinto, mas ainda assim você vai aprender a desfrutar, mesmo nesse momento de aperto. A gente tem que se adaptar. E se adaptar não implica em ser infeliz ou insatisfeito. Você pode se adaptar, pode mudar. Você ia toda semana, vai, né? Não vai mais, vai 2 vezes na semana, vai uma vez na semana, né? Ia todos os meses, não vai, passa aí de 3 em 3 meses, né? Se adaptar não significa que você precisa deixar ou se anular ou ser infeliz. É um princípio de adaptação.
Exatamente. Fica comprometida. Exatamente. Esse que é o grande problema, que a gente vai estudar para frente, o endividamento. O endividamento é exatamente isso, é a incapacidade de se adequar à realidade. Você está com uma realidade financeira, mas quer viver na realidade da sua mente. Fica difícil. Então, por isso que esse princípio da adaptação é muito importante. É você olhar em que momento você está e respeitar esse momento, se adaptar e saber que tudo é passageiro, né? Nada. Minha mãe dizia, minha avó dizia, sei lá quem mais dizia, que não há bem que sempre dure nem mal que nunca se acabe. Ou seja, se a gente tem que saber, tá bom, pode ficar ruim, né? Pode ficar ruim. E tá ruim, o troço vai acabar, uma hora vai ficar bom, né? Não vai durar, nada dura para sempre. Nem o mal dura para sempre, nem o bem dura para sempre. E a gente vai se adequando e se adaptando. Então é importante que a gente aprenda a fazer isso. E como a gente faz isso? Confiando na provisão de Deus para aquilo que é básico. Deus tem compromisso conosco, né? Deus tem compromisso com as nossas necessidades. Então, nós, como cristãos, temos que ter essa certeza. Deus não irá permitir que nada nos falte. Agora, pelo amor de Deus, levanta e vai fazer alguma coisa. Você não vai ficar sentado no sofá, vendo televisão e dizendo, Deus não vai permitir que falte comida na minha casa, porque aí só lamento, tá? Você tem que fazer a sua parte. Conheço um monte de cristão, não, vou dizer um monte de crente que pensa assim. Não vou dizer cristão, que cristão pode pensar assim. Um monte de crente que fica sentado esperando cair do céu. Deus pode fazer cair do céu, mas não porque você está sentado esperando. É preciso que a gente faça alguma coisa, levante e faça a sua parte, e com certeza o Senhor vai te abençoar e vai providenciar as suas necessidades. Deus tem compromisso com as nossas necessidades, ele nunca vai deixar faltar. A gente precisa ter essa consciência, essa fé, tá? Para a gente ter uma vida abundante, o princípio é a fé, né? Contente-se com o que Deus lhe dá. Se você não se adequar à sua realidade, irá ferir o princípio seguinte. Se contentar com o que Deus te dá não significa que você vai deixar de sonhar ou vai ser medíocre, tá? Medíocre não é ofensa não, tá, gente? Medíocre é o mediano, que tá nem é ruim nem é bom, tá ali no meio, é medíocre, sabe? Ele nem é tão ruim nem tão bom, é mais ou menos. A gente não quer ser mais ou menos, a gente quer ser bom, muito bom. A gente não quer ser medíocre. Medíocre é o que está na média. É aquela pessoa que passa sempre na cerca, sabe? Raspando na cerca. Então, a gente não quer ser isso. A gente quer ser melhor do que isso. Nós queremos ser bons e muito bons e excelentes. Não é isso? Esse é o nosso propósito. Todo dia ser um pouquinho melhor. O princípio do não às dívidas. Então, quando a gente não se adequa, né, pastor? Quando a gente não consegue olhar para a nossa realidade e se adequar, a gente entra nesses evite gastos desnecessários. Às vezes, os gastos não é que eles sejam desnecessários, mas você tinha um padrão de vida. Lembra quando eu contei para vocês que eu tinha um padrão de 15 mil, de 10 salários mínimos, 15 mil, e fui para 2 salários mínimos, 3 mil? Vocês lembram que eu contei isso? Então, olha o quanto eu tive que me adequar. Você imagina, você tem 15 mil de renda mensal. No mês seguinte, você tem 3 mil. Você tem que se adequar, não tem? Você tem que cortar a empregada, você tem que deixar o carro na garagem, andar de ônibus, você tem que tirar a TV a cabo, né? A internet, não sei quantas gigas, você vai lá, liga e pede para diminuir o giga, para diminuir o preço. Não é? Ou então você corta, né? Corta. Só para eu poder ver, né? Né? Gente, é isso.
Você está entendendo? Então, só que tem pessoas que negam isso. Não, vai melhorar. Coisa, meu marido, no primeiro mês, ele estava em negação. Falei, vou dispensar. A menina não precisa, calma. Você é muito apressada. Eu já sou mesmo, eu quero sair cortando tudo. Eu já pego a lista do que eu vou passar régua. Calma, que você é muito apressada. Entendeu? Já tira o garoto da escola, bota na escola pública. Comigo é tudo, já que tem que fazer, bora fazer agora, entendeu? Mas ele não, ele ficou, não, calma. Então, existe isso. Às vezes a pessoa tem um tempo de negação, né? Demora a se adaptar e aí ela começa a ficar endividada. E tem um outro tipo de endividado, que é aquela pessoa que tem mania de comprar, que ela tem um padrão, mas ela vive no outro. Tem um salário, mas pega os limites do banco e do cartão de crédito e fazem outro salário. Isso não é abundância, o nome disso é burrice. Tá? Desculpe, é falta de sabedoria. Eu conheço um monte de gente que fica pendurado no cartão, no débito do banco, né? Do saldo especial. O cara ganha 2.000, aí tem 2.000 de limite, aí ele gasta 4.000. Como que pode ser só ganha 2? Que conta é essa? Eu não estou prosperando, não estou tendo abundância. Porque a abundância tem muito a ver com o que a irmã está falando aqui já toda quarta-feira, com a nossa própria atitude, né? Nós Sim, erramos. a abundância, como eu falei, né, parte da mudança de mente. E a mudança de mente te leva à mudança de pensamentos, e a mudança de pensamentos te leva a novas atitudes, e novas atitudes te trarão novos resultados. Você não pode ter as mesmas atitudes e querer resultados diferentes. Se você continua fazendo as mesmas bobagens, você vai ter os mesmos resultados. Eu falei na aula, na semana passada, que a gente vê muitos ímpios, muitas pessoas que não são cristãs, que são abençoadas porque elas cumprem isso aí. Elas são honestas, elas são corretas, elas não mentem, elas fazem o que é certo. E Deus vai honrar. Deus não é Deus só dos cristãos, Deus é Deus de todos. Ainda que a pessoa ainda não seja dele, ele é pai dele, é criador dele, não é pai porque ele ainda não é filho, como, né, não aceitou, não reconheceu Jesus. Mas a lei espiritual recai. Mas a lei espiritual é a mesma. Se ele cumpre o princípio, Se ele planta, ele colhe. Se ele cumpre o princípio, ele é abençoado. Né? A gente viu que no início que o princípio é esse, né? O princípio de colher. A gente planta para colher. Então, se ele planta, se ele cumpre os princípios, e às vezes nem sabe que está cumprindo os princípios divinos, foi uma formação, uma educação, né? Que os pais deram e que ele cumpre, ele vai ser abençoado, né? A palavra de Deus fala em Romanos 13:8: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Em suas falas na Bíblia, Cristo e seus apóstolos deixam claro ser contra pessoas que se endividam e dão calotes. Viu? Caloteiro não tem vez. A dívida no texto sagrado é considerada um motivo de vergonha. É preciso reconhecer que se tem débitos e tratar que se tem débitos e tratar de colocar todos em dia. Na época, dívida era sinônimo de escravidão. A gente tem várias passagens, né, onde as pessoas que deviam eram escravos de quem, se não pagasse a dívida, era transformado em escravo, né? Ou seja, quem pede emprestado e não paga é escravo de quem. Podia ser assim, né, gente? A gente ia ter um monte de escravinho para lavar louça, para lavar banheiro. Ia ser tão bom, pastor. Ia adorar ver os caloteiros lavando banheiro. Não ia ser bom, Rosângela? Você sentada, vendo a pessoa lavar o seu banheiro. Ai, eu ia adorar. Desculpa, Deus, mas eu ia. Vou mentir? Não posso. Sou cristão, não posso mentir. Eu ia adorar ver os caloteiros pagando as dívidas de alguma maneira. Hã? Não quer passar, está com implicância.
De novo, irmão. Ó. Sim, exatamente. Olha lá, o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. As dívidas desgastam as nossas emoções, o nosso tempo, nossa família, nossa vida espiritual. Esse 2 Reis 4, 1 a 7 é aquele caso da viúva, né, que os credores foram cobrar a dívida e ela ficou viúva, não tinha dinheiro para pagar, e eles iam levar os 2 filhos dela para como escravos, né? E aí Eliseu pergunta o que ela tem, ela diz que ela tem um né, de óleo, uma vasilha de azeite só, e ele aí manda ela pedir emprestado o máximo de vasilha que ela conseguisse, fecha a porta e vai entornando o azeite, e ela foi entornando, para vocês verem como era importante pagar a dívida. Deus poderia ter livrado de várias maneiras, e ele livrou, mas ela teve que pagar a dívida. O que ele fala no final? Vai lá, paga sua dívida e viva com o que sobrou. Ele podia ter matado o credor, né? Faleceu, né? Morreu, não precisa mais receber. Olha que coisa assim. Mas ele não fez. Ele fez o quê? Ele fez abundar o azeite. O azeite era um produto que se vendia, né? Então ele fala: paga sua dívida e viva com o que sobrou. E olha que não foi pouca coisa que ela podia viver com o que sobrou. Então é muito importante que a gente vai, porque não quer, vai liberando aí, irmão, que não quer não. Então, olha, evite financiamentos e empréstimos. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com os outros e se tornam fiadores de dívida. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Pode virar, irmão. Sobretudo com as altas taxas de juro, é também uma recomendação bíblica. De modo algum se deve fazer financiamentos que não se sabe se terá condição de pagar depois. Essa deve ser uma opção em casos de extrema necessidade. Então, gente, fala, como que a gente vai ter as coisas se não financiar? Eu sei que é difícil. Nosso país tem uma economia muito complicada, muito né, desregulada. Então, eu sei que não é fácil, mas exige um pouco de disciplina também. Quem não tem condições vai ter que fazer o quê? Vai ter que aprender a pesquisar, a correr atrás da promoção, a comprar nos melhores momentos, né? E evitar o máximo que puder financiamento. Se puder juntar né, ir juntando e comprar à vista, melhor. Mas se não tiver jeito, faça, mas faça com aquilo planejado, sabendo que aquela prestação cabe no seu bolso. Na Bíblia também fala que você não deve ser fiador. Hoje em dia, mais ninguém quer ser fiador, porque a maioria já levou calote. Então, já está escaldado e não quer ser fiador de ninguém. Mas ainda tem aquela coisa, me empresta seu cartão de crédito. Não. Aprender a dizer não é libertador, gente. Vamos aprender. Não. Sabe? Por quê? Porque palavra de cristão é sim, sim, não, não. Se você empresta seu cartão, você tem que saber se o que aquela pessoa vai comprar cabe no seu bolso. Porque se ela não pagar, você vai ter que pagar. Daí você imagina, ela vai lá e compra uma televisão de 65 polegadas que você não tem. Você não tem, porque você ainda não teve condição de comprar. Aí você empresta, ela compra uma 65 polegadas maravilhosa e não paga. E aí? Eu também, coleguinha, mas, né? Eu também, mas de qualquer maneira, eu vou ter que pagar uma televisão que não estava no meu orçamento. Eu vou ter coragem de ir lá pegar. Só que eu vou ter que pagar uma coisa que não estava nos meus planos. Porque forma, se estivesse, eu já teria comprado. Entendeu? Eu vou ser obrigada a comprar uma coisa que eu não queria comprar. Entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. Não empreste seu cartão, mas se você não sabe dizer não, pergunta qual o tamanho da dívida. Essa aí eu não posso pagar, não. Se você não pagar, eu vou ter que pagar. Isso aí eu não tenho dinheiro para pagar, não. Volta quando for a dívida menor. Porque
porque essa aí eu não tenho condição. Até R$10 eu empresto o cartão, que aí qualquer coisa a gente cobra. Não interessa. Você olha o seu orçamento e fala, essa aí não dá não, porque se você não pagar, eu vou ter que pagar e eu não vou ter dinheiro para pagar. Entendeu? Tem que ser assim, gente. Eu sei que dizer não é muito difícil. Eu sou uma pessoa que padeço disso. Pois não. A irmã ali quer falar. Eu padeço disso. Tenho, mas eu estou aprendendo, pastor. Estou ficando. Boa noite, ó paz. Boa Então, eu noite. queria dar um exemplo lá de casa que serve para a gente aqui. A senhora falou agora a respeito de saber dizer não. Sim. Há mais ou menos 2 meses atrás, o filho do meu esposo tem 17 anos e falou para o pai que queria um iPhone. Aí ele chegou em casa para conversar comigo. Falou, amor, Richard pediu um iPhone, quer um iPhone, não sei o que, essa idade, isso aqui, não sei o que lá, aquela coisa toda. Aí deixei ele falar, falou. Aí o que você acha? Falei, bom, quem pergunta quer resposta, né? Ele perguntou. Aí eu falei Abriu assim, a porta. aí eu falei assim, então eu acho até bacana, porque eu também gostaria de ter um iPhone, né? Não tem? E eu falei assim, você trabalha em 2 empregos, você tem iPhone? Aí ele olhou para minha cara, não tem. Eu falei, então, se ele não trabalha, tem 17 anos, por que ele quer iPhone? Então, tem que trabalhar para saber quanto que custa para poder ter um iPhone. Se você quer o pai, você trabalha 2 empregos, você não tem, você usa Samsung igual eu, por que ele vai ter iPhone? Aí ele parou, pensou, falei, meu Deus, vai dar briga, quer ver? Aí ele, não, você está certa, Aí o filho veio passar um final de semana lá em casa, né, almoçando com a gente, e aí, pai, resolveu o negócio do cartão? O senhor minha tia falava, vai emprestar, você vai lá comprar, não sei o que, isso que lá, né, aquela coisa toda, aquele negócio todo e tal, não sei o que, isso aqui. Aí falou, meu filho, sinto muito, mas a gente vai comprar iPhone para você não. Se você quiser, a gente dá um Samsung para você, top, novinho, bonitinho. Aí ele virou pro pai, pai, então não quero não. Ele falou, então você fica sem telefone, ficar com você até quebrar e dá teu jeito. E assim, ele realmente não quis, né, o Samsung. Sim, ele quer estar na moda com os amigos. Exatamente. Aí o pai falou assim, olha, meu filho, sinto muito, se você não entendeu, né, a necessidade, então você vai ficar sem e depois você dá teu jeito. Se você estiver trabalhando, você compra o seu iPhone. Eu estou te dando esse exemplo porque, assim, o dizer não, essa questão da questão financeira que a gente tem que colocar, às vezes cria aquele conflito na família que você quer ceder, porque às vezes, né, você vai evitar muitas coisas. E assim, graças a Deus que o teu esposo entendeu e comprou a sua ideia. Sim, e se ele não compra? Exatamente se isso. Se ele não compra, não, porque meu filho tem que... Exatamente. Olha, ia causar um problema no casamento, porque ele ia fazer uma dívida que tu não ia ajudar ele a pagar, porque eu não ajudava, não, entendeu? De jeito nenhum. Então, outro exemplo, assim, a minha enteada, ela tem 11 anos de idade. Então, estava vendo, alguns devem ter aqui, né, adolescente nessa fase aí, e acompanhando muitas essas menininhas de YouTube, Luluquinha, sei mais quem, sei mais quem. E ela começou, né, a ficar com a visão muito fora da realidade da caixinha. E aí eu cheguei pro pai dela e falei assim, ela está nessa idade, está querendo isso, fazendo isso. Tem que sentar ela e mostrar a realidade da vida. Que nós trabalhamos, a gente tem o que a gente trabalha, a vida não é barata, e vai explicar por ela isso, tintim por tintim. Chegamos no final de semana, pegamos ela, sentamos, aí o pai pediu para ela ligar e para ver o que ela estava vendo. Nossa, o pai ficou horrorizado. Você não vai assistir mais fulana, mais ciclana, e foi cortando tudo. Para a gente poder tomar a rédea da situação, para colocar até na cabeça deles a questão financeira, como é importante eles saberem o que é o dinheiro. Esse, né? é o grande problema da gente. Nós não tivemos educação financeira e nós não damos educação financeira para os nossos filhos. Desde cedo você tem que dar, né? Foi o que eu falei do povo judeu, que dá o dinheiro e ensina já desde pequeno. O americano também. O americano, ele também... Olha, o americano ele não tem vergonha de trabalhar. O brasileiro tem vergonha de trabalhar. De determinados trabalhos, eles consideram menor. Todo americano o primeiro emprego dele foi entregador de jornal. Agora não tem mais. Não sei o que eles fazem lá de primeiro emprego. Deve ser cortar a grama do vizinho. Mas os antigos, todos eles entregaram o jornal com essa bicicletinha, jogando o jornal na porta, cortando grama neve, tirando neve,
Quer dizer, eles não têm o menor problema de trabalhar. E isso ensina desde cedo a criança o valor das coisas. Existe diferença entre valor e preço, né? Muitas coisas têm preço e outras têm valor. E você vai ensinar aos filhos a diferença entre preço e valor. Isso é extremamente importante, né? Essa é a nossa responsabilidade. A gente tem que, por exemplo, perguntar para ele o quanto disposto você está a trabalhar, o que você está disposto a fazer para conquistar esse seu iPhone aí, né? Está a fim de ganhar algum dinheiro para ajudar na prestação? Porque não cai do céu, né? Só para completar isso aí, eu vi a entrevista de um grande empresário que tem aí, e ele mostra o vídeo da filha, né? Aquilo que o pastor sempre fala aqui, né? A filha dele fala: pai, queria conversar com o senhor na hora do almoço. Ela mandou um WhatsApp para ele e resumo da história. Mostra o vídeo da filha conversando com ele e passando: pai, eu sei que eu quero fazer o meu intercâmbio em tal ano, mas eu queria uma oportunidade de trabalhar lá na sua empresa, mas eu posso ser faxineira, pai. Que aí em tanto tempo eu vou conseguir. Aí ele começa a conversar com a filha: você sabe quanto uma faxineira ganha? Fala: não, não tem problema. Onde o senhor puder me colocar para trabalhar, eu vou trabalhar. Como é que você vai estudar? Depois do meu horário de estudo, eu vou fazer tal coisa. Então, essa educação, né? Que a gente às Pois é, vezes essa não. educação, mas nós não, nós não queremos que o nosso filho sofra o que a gente sofreu. A gente não quer que os nossos filhos passem o que a gente passou. Que coisa, né? Aí a gente tem um monte de mimadinho, Nutelinha, que no primeiro tropeço quer morrer. Por isso a gente tem o maior índice de suicídio aí, porque os Nutelinha não estão aguentando o tranco. Não, não posso pular. Pula ali, irmão. Não, não posso. Porque a gente tem que ensinar, a gente tem que aprender, porque a gente também não sabe. A gente está aqui com essa cara de que sabe, mas a gente também não sabe. Então a gente tem que aprender, porque a nossa obrigação é ensinar os nossos filhos. Então a gente tem que aprender. Né? Essa coisa de. Olha só, a gente tem um exemplo. A Silbene era uma empresa maravilhosa, fantástica. Seu Jorge colocou a melhor tecnologia na loja dele. A loja dele tinha de tudo, tudo. Simplesmente ele criou filhos para quê? Entendeu? Uma filha tem, a Silbene tem uma loja de móveis nos Estados Unidos. Claro que ela não vai voltar para cá. O outro não gosta de trabalhar também, eu não ia gostar, porque o pai tinha uma loja, zilhões de imóveis em Campo Grande de aluguel, eu ia gostar de trabalhar? Se eu posso ficar em casa sentado na praia, né, pingando dinheiro na minha conta? E a outra é artista plástica. Artista plástica. Ou seja, o homem fechou a empresa, ele fechou, ele não faliu, ele dissolveu a empresa dele, porque ele não tinha ninguém para dar continuidade ao legado dele. Você está entendendo? Por quê? Porque ele não pegou os 3 filhos dele e botou ali, ó, no balcão, todo dia, para trabalhar, depois da escola, vem para cá, vem ajudar, vem tomar gosto, vem saber como é que eu ganho o dinheiro. Ele não fez isso, não. Meus filhos, não. Meus filhos, e aí? E aquele negócio maravilhoso foi para o lixo, porque não tinha para quem continuar. Então, gente, vamos acordar para a vida. Você vai ter um negócio que você quer que ele continue, que ele prospere, ensina teu filho, bota ele junto lá. Agora, se você não quer que ele acabe contigo, então ensina seu filho a ser um Nutelinha, viver às tuas custas, sugar bem o teu sangue e tudo bem. E depois você vai dissolver tudo aquilo que você deu o sangue para construir. Não está por nossa causa, porque a gente protege os nossos filhos. Não, ele não pode saber a realidade. Ele não pode passar pelo que eu passei. Ele não pode por quê? Você morreu? Você morreu? Então ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Tu não morreu. Por que ele vai morrer? Essa geração é mais fraca, mas tudo bem.
Isso aí. Então, olha só. Evite especialmente para bens de consumo. Hoje, se você financiar um bem em 12 vezes, você paga, em média, 70% mais do que o bem vale. Olha que absurdo. Você compra um bem, no final, se você somar todas as 10 prestações, 12 prestações, e agora tem mais coisa de 18 prestações, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Você vai pagar, em média, 70% do valor do bem que você comprar. Então, é bom evitar, porque isso é jogar dinheiro fora. Evite ser fiador de alguém. O homem com um pouco entendimento compromete-se e ficando fiador do seu próximo. A gente já falou sobre isso. Não dá para ser fiador de ninguém, tá? Nos dias de hoje não é tão comum, mas eu já falei sobre isso. As pessoas pedem teu cartão de crédito. A dinâmica com o cartão de crédito é a mesma do fiador, ou seja, se a pessoa que comprou usando seu cartão não pagar, é você quem paga a dívida. Dívida é dívida. Não empreste seu cartão de crédito se você não tem condição de pagar a dívida, caso a pessoa que comprou não pague. Por quê? Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. Evite cartões de crédito. Cuidado com os seus cartões de crédito ou de dívidas. Se você não consegue conviver bem com eles, é melhor não tê-los. Eu tenho cartão de crédito desde o meu primeiro emprego, porque meu primeiro emprego foi na tesouraria. Então, eu não tinha nem salário, mas eu já tinha cheque especial, porque eu trabalhava na tesouraria, o Bradesco, todo mundo que trabalhava na tesouraria tinha cheque especial. Mas, graças ao bom Deus, eu nunca usei. O banco deve ter uma raiva de mim, que eu nunca usei o cheque especial. Agora eu não tenho mais Bradesco, não, que eu detesto Bradesco. Mas eu nunca usei. Eles passam mal comigo, porque nunca viram a cor do meu dinheiro. Juros meus, eles nunca viram. A mídia nos bombardeia diariamente. Você tem que comprar. Faça em 12 vezes sem juros. Alguns recebem uma carta dizendo que são clientes preferenciais. E o pior, acreditam mesmo serem preferenciais e compram impulsivamente e se esquecem que a soma de pequenos valores pode consumir boa parte do seu salário. Porque assim, você paga 3 vezes de 20, 5 de 70, né? 10 vezes uma coisa mais carinha de 120, né? E quando tu soma, a tua fatura do cartão é 700. Só que você não comprou 700, você comprou 20, 3 de 20, 5 de 40, 10 de 120, né? Quando tu vê, olha a fatura, aquela dolorosa, vai consumir. Primeiro que o ideal seria que os nossos gastos não ultrapassassem a 30% do nosso salário. Falei, seria ideal, gente. Seria ideal num primeiro mundo, nos Estados Unidos da América, numa Suíça. No Brasil, isso é difícil. É difícil porque os nossos governantes não são sérios e não têm uma política econômica séria. E então, infelizmente, a gente não tem a vida que a gente merece num país grande como o nosso, rico como o nosso. Porque, né? É triste, mas é verdade. E aí tem lá, se for difícil, coloque-se diante do Senhor com o propósito de não contrair mais dívidas e ore por isso. Se você não pode, entrega, bota. Vocês têm aquela caixinha de coisas para Deus fazer? Tem? Todo mundo tem uma caixinha de coisas para Deus fazer? Vamos fazer uma caixinha de coisas para Deus fazer. E aí o que tu não pode fazer, tu escreve, Senhor, isso aqui é para o Senhor fazer, joga lá dentro. Entendeu? E aí coisas para Deus fazer, Senhor, me livra da dívida. Porque eu não consigo, eu adoro comprar, então, Senhor, me livra. Quebra todos os seus cartões de crédito. Olha que beleza. Você não vai ter problema mais. Quebra o cartão. Eu confisquei o cartão de uma amiga. Uma vez conversando com ela, não sei quem faz conta daqui, faz conta. Foi por isso que nasceu esse estudo aqui. Porque ela falava, amiga, eu não consigo. Eu falei, não, deixa eu ver teu cartão. Agora tu vai conseguir. Botei no meu bolso e falei, só devolvo quando você pagar toda a conta. Não sobrar mais conta, eu te devolvo o cartão. Até hoje ela conta. Mas eu fiz, gente. Eu peguei o cartão dela e guardei comigo. Falei, só te devolvo quando você pagar toda a dívida.
E o outro cartão, você já está com o limite estourado, não vai poder comprar nada mesmo, então vai ficar sem comprar. Mas ela tem um pouquinho de idade, é meio enroladinha com essas coisas, eu ia me dar bem, ela não ia saber usar, não. E eu sei que eu confisquei. Pode virar, irmão, pode passar. Pois é, essas facilidades são chamadas cascas de banana. É para tu escorregar, entendeu? Então, vigiai e orai. A palavra de Deus não fala orai e vigiai, não. A palavra de Deus fala vigiai, fica atento e depois ora. Agora estão dando cartão até para negativado. O cara é negativado, você vai dar o cartão para quê? Para matar ele? Para acabar de ver? Ele já está negativado. Aí está lá na televisão, cartão para negativado. Para quê? O cara já está negativado. Ele quer acabar com você. A melhor coisa quer melhor exemplo do que o governo fez? Emprestar para você do seu fundo de garantia? Gente, aquilo doeu a minha alma. Eu falei, se alguém pegar esse empréstimo, eu dou uma coça nessa pessoa. Porque como é que você pode pegar o teu dinheiro e pagar juros por ele? Oh, que raiva que eu... Deus... Desculpa, gente. Faça um planejamento. Não, eu respirei para não pecar. A senhora deu o exemplo aí da questão do cartão da sua amiga. Me lembrei agora, quando eu conheci meu esposo, e ele estava com cartão, ele lembra disso até hoje, ele agradece muito pelo que eu fiz. Interessante a gente ter essas atitudes. Então, esse cartão dele era R$ 2.500. O que ele fazia? Ele pagava o cartão todo, fatura total, e já no dia seguinte ele pegava e ficava naquilo. Aí a gente conversando, a gente saiu para almoçar, a gente conversando e tudo mais, ele falou assim, eu tenho que pagar meu cartão, não sei o que. Aí eu, quanto você paga de cartão? Você está tão desesperado assim, 2.000? Eu falei, o quê? R$ 2.500? Ele porque eu já pego, já vou. Eu falei, não, pode me dar esse cartão aqui, se vai usar isso mais não. Ele, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Eu falei, eu faço agora, senão a gente não casa não. Não vou casar com você desse jeito não. Ele, Flávia, eu falei, não, pode me dar esse cartão aqui. Irmão, eu peguei o cartão. E ele ficou doido? Ficou doido. Mas aprendeu. Peguei o cartão, falei, agora onde eu vou esconder esse negócio? Aí escondi o cartão e ele, semana toda, desesperado. Pelo amor de Deus, me dá esse cartão, tô desesperado. Sei que... E passava no negócio, eu queria passar o cartão. Falei, não, você vai aprender. Aí eu fiz ele pagar a fatura, cancelei o cartão. Falei, você não vai mais usar isso aqui, você vai aprender a usar cartão de crédito, não é assim que se usa, não. E assim, hoje ele me agradece de verdade. Essa amiga minha também me agradece. Mas assim, quando a gente... Eu vou... espero que a gente consiga concluir. Eu vou mostrar para vocês que até o cartão pode ser, se bem utilizado, pode ser um excelente recurso, né, de controle das contas e até de um ganho financeiro. Mas você tem que ter foco e disciplina para fazer isso. Se você não tem competência, não se estabeleça. Só faça isso se você se garantir. Senão você vai ficar muito pior do que estava antes, tá? Então, faça planejamento financeiro. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Isso está na Bíblia, gente. Imagina, você vai construir sua casa e começa que nem um translocado. E depois eu tive uma amiga que a irmã dela fez isso. Né? Vou reformar a casa, destelhou tudo e não conseguiu telhar. E elas ficaram com a casa chovendo na laje, escorrendo pelas paredes. Então, isso é falta de planejamento. Você, para fazer uma casa, para fazer uma torre ali, você tem que ver... né, quanto custa para levantar a torre, quanto você vai gastar de material, né, todas as etapas, e ver se você tem dinheiro para começar e terminar. Se você não tem, ou você não começa, ou você faz um planejamento. Eu vou até X, paro, junto de novo e vou até Y. Né? A importância do planejamento, viu, irmão Josias?
O planejamento financeiro é fundamental para uma boa administração financeira. A Bíblia nos ensina que devemos ser diligentes e planejar nossas finanças com sabedoria. Os planos do diligente conduzem à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Pode passar, irmão. Isso significa que devemos ter objetivos financeiros claros e trabalhar para alcançá-los, por meio de um planejamento cuidadoso. Podemos fazer isso estabelecendo um orçamento e definindo metas financeiras realistas. Bom, nós já estamos, né, em agosto, então não é que a gente não possa começar um planejamento financeiro. O planejamento financeiro você começa no momento que você desejar. Mas o ideal é, no início do ano, você estabelecer as suas metas para aquele ano e fazer esse planejamento financeiro. Mas, se for o caso da pessoa estar endividada agora, aí realmente o ideal seria fazer uma análise financeira para ver qual é o tamanho do estrago, para poder planejar primeiro o conserto, para depois planejar o planejamento, né? Então, vamos lá. Pensar no futuro é fundamental, inclusive no dos seus filhos. Buscar dar uma condição de vida para os descendentes melhor que a sua é uma orientação bíblica. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, né? Princípio do que é necessário. A Bíblia nos ensina a evitar o desperdício e a sermos prudentes com nossas finanças. Devemos gastar sabiamente e economizar sempre que possível. Isso significa que devemos evitar gastos desnecessários e buscar formas de economizar, como comprando produtos em promoção e usando cupons de desconto. No Brasil, a gente não tem muito cupom de desconto, né? Nos Estados Unidos é super legal. O pessoal, às vezes, consegue até fazer compra sem gastar um tostão. Quem sabe entende a lógica daqueles cupons, vai catando, vai juntando e consegue comprar sem gastar dinheiro, né? É genial isso, né? Mas a gente também, por exemplo, eu há anos só compro carne, eu compro tudo na promoção, gente, tudo. Há anos que eu compro carne na promoção, leite na promoção, verduras, legumes e frutas na promoção. Por quê? Porque eu sempre comprei nos dias. Hoje, cada supermercado tem isso, mas antigamente não. Então, eu corria atrás dos sacolões, das coisas que tinham o melhor preço. Mas agora é mais fácil ainda, porque tem aplicativo, você pode ter todos os aplicativos dos mercados próximos teus, fazer a comparação de preço e buscar só o que está na promoção nos lugares. E tem uma vantagem: segunda e terça é laticínios, né? Aí quarta é hortifruti, quinta é carne. E aí o que eu faço? Eu me programo e só compro nessas datas. Gente, eu sou aposentada. Se eu não tiver sabedoria, meu dinheiro não chega no final do mês. Vai terminar o dinheiro antes de terminar o mês. Então a gente tem que usar. Eu gosto de comer bem, né? Então eu tenho que correr atrás. É pecado gostar de comer bem? Não. Então eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte é correr atrás para eu comprar o melhor que eu puder com o menor preço. Sim, são as atitudes. Você tem que estar disposto a pagar o preço. Eu vejo um monte de gente falar: eu vou perder meu tempo de ficar correndo atrás de preço de um monte de coisa. E o meu tempo, quem é que vai pagar? Bom, não sei. Eu só sei que eu faço e funciona. Porque eu economizo. Eu consigo comprar, entendeu? Eu consigo comprar. Teve promoção do azeite. Minha enteada fica doida, porque eu só cozinho com azeite. Eu não uso óleo quase. Eu uso muito pouca gordura, mas quando eu uso azeite. Então eu fico doida quando o preço do azeite está lá em cima. Quando eu vejo uma promoção de azeite, eu fico que nem uma doida, né? Na promoção do azeite. Minha enteada trabalha no Guanabara Novo, lá do Recreio. Entrou a promoção, pode trazer, traz. Mas gente. Aí eu pego meu dinheiro, tiro ali e vou comprar. Por quê? Porque eu estou economizando. Eu economizei R$4 em cada vidro. Então, eu quase que economizei um azeite.
brasileiro, ele não pensa dessa forma, quer dizer, não todos, mas a grande maioria não pensa. É uma cultura que a gente precisa colocar em nós, porque isso atrai abundância, você vai comer melhor, Sim, vai ter, né? Enfim. Exatamente, mas você tem que pagar o preço, gente. Se você não tem dinheiro, você tem que ter inteligência. Alguma coisa você tem que ter, né? É chamado de inteligência financeira, né? Sim, a gente tem. Agora tem inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência. Na minha época era inteligência. Eu era inteligente, eu era burro. Agora já abriram assim um monte de. Você é inteligente numa coisa e burro na outra. Na minha época a gente era burro ou a gente era inteligente. Não tinha esse monte de departamentos, entendeu? Tu era um gênio, tu era uma topeira. É. Vamos lá. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Já falamos sobre isso. Né? A Bíblia chama de pão o que é essencial. O que é supérfluo não é essencial, não é pão. Então, a gente tem que pensar, né? A Bíblia fala em pensar no que é necessário antes de comprar. Muitos gastos são imprudentes do ponto de vista da necessidade e com eles o dinheiro acaba indo embora sem ver. Além disso, é preciso pensar se você tem condições de pagar. Antes de comprar, faça algumas perguntas a si mesmo. Eu realmente necessito do que estão me oferecendo? O uso justifica a compra? Eu tenho condições de pagar? Como esse bem me ajuda a cumprir os propósitos de Deus para a minha vida? Se eu não comprar, o propósito de Deus estará prejudicado? Não ame e nem valorize as coisas que lhe são oferecidas como necessárias para que você tenha apenas prazer e conforto. Precisamos aprender a consumir com propósito e não consumir de propósito. Certo? O princípio da poupança e do investimento. Desafio, né? Poupar para o futuro. Vamos lá. Na casa do sábio, há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Viu? Não é burrice, não, é tolice. É tolinho, tadinho. Para além de comida e provisões, a dica de armazenar ao invés de devorar tudo rapidamente também pode ser aplicável nas finanças. Poupar uma parte do dinheiro que se recebe todo mês, seja buscando ter segurança em caso de urgência e realizar um sonho, ou visando a aposentadoria, é sempre uma boa opção. Gente, vou chamar a atenção para vocês uma coisa. A gente falou sobre desperdício e eu não falei sobre isso, mas desperdício é uma coisa muito importante para avaliar. Às vezes, as pessoas jogam dinheiro fora no desperdício. Você compra e quando você vê o negócio perdeu a validade no armário, na geladeira. Você compra muita fruta e ela apodrece. Então, sabe, o planejamento é em todos os sentidos. Né? Você tem que pensar, não é só consumir menos, mas é consumir com sabedoria. Porque, eu adoro banana, aí eu compro 2 dúzias de banana, só que você compra a banana hoje, amanhã ela está madura, no dia seguinte ela está toda pintadinha. Ou tu vai fazer doce e vai engordar uns quilinhos, porque vai ter que comer o doce, ou você vai perder. Então, em tudo a gente precisa de ter sabedoria e de ter planejamento. Lá em casa agora é assim, meia dúzia de banana prata, 4 bananinhas d'água, porque eu gosto mais de banana d'água do que de banana prata. Daí, se a banana prata já começa a ficar, coisa vira bolo de aveia com banana, entendeu? Entendeu? Não pode perder. Começou a ficar pintadinha massa, bolinho de banana com aveia. Olha que maravilha. Entendeu? Então, a gente tem que ficar muito atento. A gente está falando de economizar, né? Mas desperdiçar é uma forma de jogar dinheiro fora. E no que você desperdiça? Tem gente que tem mania de comprar roupa e sapato. E, às vezes, vai olhar no armário e nem usou ainda. Carapuça coube? Então, vamos repreender em nome de Jesus essa carapuça aí. Porque não pode isso. Para que isso? Aí a abundância... Para que isso? Então vamos pensar nisso. Olha, tá vendo? Já está servindo para alguma coisa esse bate-papo aqui.
Irmã Sabe Cláudia, por que você faz? Você doa? Para amenizar sua consciência. Eu doei, então eu comprei porque eu doei. Eu tenho a regra de entrou 10, sai 10. Sabe como é que olha é? que legal, né? O que eu vejo nisso tudo? Isso que a irmã Cláudia está nos ensinando é sobre abundância. Então você acha que a abundância é vir para cá falar de muito dinheiro, quando na verdade são atitudes, culturas que a gente precisa mudar para que a abundância venha. Com Até certeza. porque tudo isso que a irmã está falando expele a abundância. O desperdício é um deles, a compra desenfreada, tudo faz com que o universo entenda que você não está valorizando o que você está recebendo. Então você não tem abundância. Com certeza. Se você desperdiça, você não precisa, né? Tem condições. Exatamente. Tem muito dinheiro. Ele falou, a família tem muito dinheiro. Só que eles sempre compram na promoção, porque eles evitam o desperdício. Por quê? Porque quando você faz uma compra de mês, você vai ter alguns produtos na promoção, mas outros não estarão. E aí você não consegue ganhar em todos, mas se você se organiza para usar essas promoções, o dinheiro da sua compra de mês, ela está lá no banco. E você vai se organizar para comprar o que você precisa com o menor preço. Então, você vai 3 vezes no mercado por semana? Vai, mas você vai estar organizado. E aí você começa a educar o olhar, porque o supermercado, ele fez isso para te levar para o mercado todo dia. Então, você também precisa vigiar, porque a estratégia dele é te levar todo dia para o mercado para você gastar. Porque a esperança dele não é que você compre só o que está na promoção, é que você escorregue e compre mais alguma coisinha. Então, ou você tem disciplina ou você faz o seguinte, compra pela internet, porque pela internet você não vai escorregar. Você vai comprar só o que está na promoção e vai chegar na sua casa. Tá? Essa é uma dica. Se você não tem disciplina de entrar no mercado e comprar só o que está na promoção, tu compra na internet. Vai lá, marca só o que está na promoção e manda entregar na sua casa, que você não vai cair na tentação. Viu quanta fuga de dinheiro você tem? Ô, Glória, mas a partir daqui tu vai estar. Eu creio. Não. Vamos fazer a análise da consequência. Então, não, agora eu tô aprendendo que não é questão de ter paciência e nem questão de achar que como chama a palavra quando a pessoa retém o dinheiro? Avareza. Porque, tipo assim, exemplo, eu vou no iShopping. Antigamente o iShopping era preço único, R$15 Sim. do estacionamento. Aí eu ficava assim, vou botar lá fora, vou pagar 2, 3, sei lá quanto que era lá fora. Mas aí podem roubar, pode fazer, vou pagar 15, tá? Só que às vezes estava num horário legal, mas é a comodidade. Aí tu fala assim, 15, vai somando quantas vezes eu fui e paguei 15. Aí agora já tá R$16, não sei quantas horas e mais a fração, não sei quanto. Tá um absurdo o estacionamento. Só que por que a gente continua no shopping? A gente nem precisa. Entendeu? Aí gasta com estacionamento. Agora é sério, eu tô refletindo aqui. Aí você gasta. Ainda bem, né, pastor? Tá funcionando. Ai, Senhor, Jesus, me ajuda. Glória a Deus. Aí amanhã eu tô no shopping, o irmão me vê e fala, tá no shopping. Tá no shopping. Aprendeu nada. Mas eu achava que era ser avarento. Tipo, eu vou comprar hoje a promoção, só que eu não tenho tempo de ir ao mercado. Para dizer a verdade, eu não gosto de ir ao mercado. Compra pela internet. Não, mas não cheguei nessa evolução também da internet para comprar, então, fazer vamos compras. Chegar. Eu sempre, alguém vai. Aí, tipo, minha mãe vai, minha irmã vai, enfim, depois no final eu só faço o rateio e pago. Entendeu? Às vezes eu nem sei o que estão comprando direito, eu só pago, a minha parte acabou. E aí eu pensava assim, poxa, aí eu vou todo dia. Só que se eu parar para pensar, como a senhora está explicando pra gente, a economia que você faz do valor, eu já poderia, isso que eu tô te falando, já poderia. E, tipo, já ter muito mais para investir. Mas eu achava que era ser avarento. Não é avareza. Tipo, por que a pessoa não vai pagar mais R$2 numa banana e amanhã eu vou ter que vir aqui de novo por causa de uma banana?
Mas aí isso é incômodo. Vocês não estão confessando, mas uma Isso pessoa é gente aqui pensa igual a incômodo. mim, que não quer. Isso é incômodo Eu sou no começo, gente. Isso quando você está começando a fazer, vai te produzir um incômodo, porque você vai ter que se adequar. Então, como é novo, vai te incomodar ir ao mercado. Mas se te incomoda, hoje você já tem o delivery, né? O iFood tem mercado, o mercado tem lá, você pode ligar e fazer. Então, você já pode usar essas vantagens. Se você não tem domínio próprio para entrar no mercado e comprar só o que precisa ser comprado, usa o iFood, usa o delivery do mercado, faz a listinha. Se for ruim, tu reclama com o mercado, a carne estava ruim, né? Tudo se adequa, tudo, e você vai vencendo. Cada um de nós tem que escolher qual é o seu melhor modo. Não tem uma regra, tá? Tem os princípios divinos, mas como você vai aplicar é pessoal. Cada um vai ter que adequar ao seu jeitinho, à sua realidade, sem que fira esses princípios. Isso aqui, né? Deus não é, você tem livre-arbítrio, você tem o poder de decidir. Você tem como escolher. Escolhe o que te for melhor, o que te for mais confortável, mas escolha. Dê o primeiro passo. Eu quero, daqui a um ano, ver todo mundo aí falando, irmã, caramba, a minha poupança, eu comprei um carro. Porque é educação financeira, é mudar de mente, é parar com essas bobagens que o brasileiro tem, que são muitas. Nós temos muitas coisas que são coisa de pobre, sabe? Mentalidade tacanha de gente que não chega a lugar nenhum. Então, se não melhorar essa mentalidade, a gente vai continuar não chegando a lugar nenhum. Eu tenho um amigo que ele me ensinou a respeito de... ele já programa os boletos, né, de pagamento. O que acontece? O que acontece comigo? Não sei se acontece com vocês. Recebi dia 10. Dia 11 eu já começo a pagar tudo. Por quê? Vou pagando tudo, já pago. É o dinheiro que vai entrar, paguei. Seu banco não te remunera? Então, aí ele foi... Então... sobre essa questão. Aí ele, pra que eu vou pagar a conta dia 10 se ela só vence dia 30 e eu vou perder 20 dias de rendimento? Exatamente. Aí eu o banco pensando... te remunera. E existe hoje uma facilidade. Existe hoje uma facilidade. Vou terminar, irmão. Existe hoje uma facilidade, o banco te dá agendamento, te dá tanta coisa, então você não tem nem por que se atrasar. Você pode ir lá e programar todas as suas contas. O banco vai debitar tudo naquela data para você. E você está ganhando os rendimentos do banco. Isso são recursos, tá? Vamos lá, porque a gente precisa terminar. Pastor, eu vou atrasar um pouquinho, mas eu preciso terminar esse... Exatamente. Isso é loucura. Não, esse é o correto. Eu faço isso. Gente, olha, a endocrinologista passou um remédio para mim que custa R$1.200. Eu falei, eu vou pesquisar. Para eu emagrecer, R$1.200 o remédio. Eu falei, gente, como é que eu vou começar esse tratamento? Eu tenho que pensar. Vale a pena eu começar se eu não vou conseguir continuar? Porque eu vou ter que gastar R$1.000 por mês. Aí, o que eu já fiz? R$30 de um medicamento. O que eu fiz? Fui para a internet fuxicar, né? Porque a internet serve para isso. Tudo tem seu lado bom, seu lado ruim, mas ela tem um lado bom. Eu fui pesquisar e descobri que se eu me inscrevesse no programa do fabricante, eu teria desconto. Então, de 1.200, ela cai para 999. Para 1.000. Gente, são R$200 de diferença. Para eu fazer o tratamento, é muito importante. Irmã Cláudia, é para você ver como é que a gente tem que pesquisar mesmo. Eu fui fazer um exame de cintilografia do coração, eu achei a 1.350, no outro lugar estava 2.200. O mesmo. Exatamente. Olha a diferença. É sim. Pastor, se eu me autoriza a terminar, só está faltando. Olha, vamos lá. Visando tempos difíceis, para ter o que dar não somente aos seus filhos, mas também aos seus netos, todavia não guardem mais do que deve.
guardar mais do que deve é que a gente pode considerar como avareza, né? Você tem uma vida planejada, organizada, economizar, não desperdiçar, isso não é avareza, isso é planejamento, é disciplina, é foco, é objetivo, né? Isso é ok. Agora, quando você começa a fazer essas coisas para acumular, não, porque eu preciso de ter mais dinheiro, eu preciso de ter mais dinheiro, dinheiro pelo dinheiro, aí começa a ser avareza. Mas quando você economiza com o propósito, né, de fazer alguma coisa de útil, de importante para a sua vida, para a vida da sua família, para abençoar as pessoas que estão à sua volta, para o reino de Deus, quer dizer, gastar com propósito e não de propósito, então não é avareza, né? Tá bom? Então, Deus nos administra a sua graça com generosidade à medida que formos generosos. Isso não significa distribuir dinheiro indiscriminadamente para qualquer um que pedir, mas informa-se o justo da causa dos pobres. Quer dizer, a gente viu todo esse estudo. Primeiro a gente estudou, né, o que era abundância e como plantar isso, e depois uma vida financeira abundante. Princípios que fazem a gente chegar nessa vida. Mas Deus faz tudo isso com um propósito, né? Ele permite tudo isso com um propósito. Olha lá, mas se chega ao seu conhecimento que alguém precisa de ajuda e você pode ajudar, não se omita. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse é o desejo de Deus, que tenhamos uma vida tão abundante que nada nunca nos falte, de modo que possamos sempre manter o seu reino na terra, a igreja, e compartilhar e abençoar a todos que estão à nossa volta. Acabamos. Então, qual é o propósito de tudo? Né? Hoje teve uma participação maravilhosa, então acabou que demorou um pouquinho mais. Mas eu queria deixar para vocês, quem deixou o contato aí para receber o conteúdo, eu vou mandar para vocês o resumo que eu queria ter lido para vocês, que era Deuteronômio 28, que são todas as bênçãos decorrentes da obediência. Tá? Que vai de Deuteronômio 28, do 1 ao 13, não, 14, do 15 em diante são as maldições. As maldições, vocês podem ler Deuteronômio 28, as maldições vocês podem ler, mas entendam que aquelas maldições eram para o povo de Deus antes de Cristo, né? Em Cristo, nenhuma maldição há para nós, porque foi o que eu falei para vocês, só há maldição para pecado não confessado. Aquele que confessa seu pecado, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Então, a diferença é que quando a gente está em Cristo e a gente peca, a gente não tem mais prazer no pecado. Não tendo mais prazer, a gente confessa, né? Jesus nos perdoa e a gente procura não errar mais. Deus conhece a intenção do nosso coração. E Mateus 5. Por que Mateus 5? Eu aconselho vocês lerem Mateus 5 e Romanos 12. Esses dois, Mateus 5 mostra para a gente quais são os princípios para ter uma vida feliz. Uma vida feliz seguindo os princípios de Deus. Tá? Eu vou mandar esse conteúdo porque eu ia ler para vocês e não deu tempo, então vocês vão ler. E Romanos também ensina a gente a como ter uma vida de forma 12, conforme agrada a Deus. Mas Mateus 5 é o Sermão do Monte. Fala de várias coisas e as bem-aventuranças. Então, leiam isso e entendam. Essas bem-aventuranças e essas bênçãos que estão na palavra são para nós. Conforme Romanos 12, se nós mudarmos o nosso entendimento, a nossa mente, né, de acordo com a palavra, com os princípios da palavra, nós temos, nós com certeza receberemos todas essas bênçãos que estão em Deuteronômio 28. Todas elas. Elas são para nós. E nós só não acessamos
ou porque não conhecemos, ou porque não cremos, ou porque não fazemos. Amém? Então, eu espero de todo o coração que esse estudo tenha abençoado a vida de vocês, como abençoou a minha vida, porque cada vez que eu estudo, né, para ministrar, eu estudo de novo e sempre tem uma coisa nova. Então, eu espero que tenha abençoado a vida de vocês. Eu vou mandar para vocês o PDF com esse material que está ali. Vou mandar o PDF que eu não pude ler para vocês, que é de Deuteronômio 28 e Mateus 5. E vou mandar para vocês uma planilha, que foi uma planilha que eu fiz para as minhas amigas, que é a planilha de gasto anual. Eu coloquei ali os gastos básicos, mas está numa planilha de Excel e vocês podem mudar conforme a necessidade de vocês. Para que é aquilo? Para vocês verem onde o dinheiro de vocês está indo. Se vocês quiserem começar a arrumar a finança de vocês, coloquem ali a entrada e todas as saídas. Eu botei dízimos e ofertas junto com as entradas. E vocês têm que colocar o valor, o dízimo com sinal de menos. Que aí ele vai deduzir e aí já vai ficar ali o valor total da receita, menos os dízimos e as ofertas, e todas as despesas de uma casa. Inclusive gastos assim com bala, cafezinho, esmola, sabe? Porque assim, vocês vão olhar aqui e falar, mas por que isso? Quem está com a vida financeira organizada, tudo bem. Não, quem está com a vida financeira organizada, está tudo bem. Mas quem precisa organizar, que não sabe onde o seu dinheiro está indo, vai ter que anotar todos os gastos, inclusive a água, o cafezinho, porque às vezes não parece não, mas o teu dinheiro está indo no cafezinho. Você não tem noção de onde o seu dinheiro está indo. Então, se você tiver disciplina para anotar e colocar na sua planilha, você vai saber onde o seu dinheiro está indo. Esse vai ser o primeiro passo para identificar o problema e se consertar. E se vocês precisarem de ajuda, eu estou por aqui. Deus os abençoe. 30 anos de experiência como contadora, então já dá para ajudar, né? Pessoal, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Olha só, que legal. Você sabia... Vamos lá, gente, para a gente fechar aqui por causa do horário. Ó, vocês não têm noção, quer dizer, vou corrigir minha fala, eu acredito que vocês têm noção, vocês não... na minha vida toda, eu fui lá para a Barra para escutar essas coisas, lá na Barra. Várias vezes durante a semana, indo para lá para fazer curso, para ouvir isso aí. E foi exatamente de tanto ouvir isso que você começa a entrar numa nova consciência. Porque a gente não tem essa consciência, não tem essa cultura. E como é que aprende? Ouvindo, 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 até você começar a mudar seu comportamento. Então, hoje, a gente se torna muito mais consciente através de um conhecimento desse daí, tá bom? Então, que você possa aproveitar isso e que Deus vai abençoar a tua vida.